há 2000 anos atrás, Jesus falando à sua cidade, Jerusalém, falando aos cidadãos daquela cidade. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus fala a Jerusalém, Jesus traça o destino de Jerusalém para os próximos séculos, dizendo: a tua casa ficará deserta, porque não aproveitaste o tempo da tua oportunidade, não aceitaste a vinda do teu Messias, não o reconheceste como Messias, então ficarás deserta. Mas um dia voltarás e me reconhecerás. E para que tal acontecesse, Jerusalém tinha que ser novamente habitada pelos judeus. E Jesus promete que um dia eles irão dizer: haverá um até, ou seja, todo este período de deserto com o qual Jerusalém foi condenado, iria terminar quando os judeus que ali viverem reconhecerem que Jesus é de facto o seu Messias. Tudo isto começa com um processo espiritual conduzido pelos evangélicos, e quero fazer aqui uma breve narrativa histórica. Eu creio que isto nos deve apaixonar, porque Deus de facto fez uso da sua igreja para abençoar Israel, e é isso que nos deve sempre encorajar. É o nosso papel. Qual é o nosso papel em relação a Israel? Seremos nós como aqueles que viram as costas, que abandonam, que até condenam Israel? Ou será que Deus pode contar connosco como aqueles que estão no papel certo que Ele estabeleceu? Aqueles que irão levar as boas novas a Sião. Aqueles que vão dizer a Sião: o teu Deus reina, eu estou aqui para te abençoar. Após 2000 anos de Jerusalém ter sido então deserta, por assim dizer, pisada pelos gentios, o jornal evangélico enviado pelo primeiro-ministro evangélico Lloyd George, ele agora manda que o general Allenby, um devoto evangélico, reconquistasse a Palestina para os ingleses. E após intensas batalhas, começando pelo sul, passando por Beersheba, por Hebron, ele chega até Jerusalém. E este homem tinha pedido a Deus, porque ele todos os dias lia as Escrituras. Os exércitos britânicos todos os dias tinham pela manhã um devocional que liam para os orientar segundo a palavra de Deus. E naquela manhã ele tinha pedido a Deus que lhe permitisse entrar na sua cidade, na cidade santa, a única cidade onde Deus habitou. E ele queria que não houvesse derramar de sangue, que nem um único tiro fosse disparado. Ora, isto era quase pedir o impossível, porque quem dominava a cidade eram os cruéis turcos, otomanos, eram extremamente cruéis, eles não iriam ceder facilmente. Aconteceram várias coisas interessantes, não tenho tempo para relatar, mas poderei um dia falar acerca disso. Mas a verdade é que no dia 9 de dezembro de 1917, veja só, 20 anos depois do primeiro congresso sionista, entra este general inglês, conquista a cidade de Jerusalém aos turcos, sem que um único tiro fosse disparado, sem que uma gota de sangue fosse derramada. Isto é uma história sobrenatural. E passados 2 dias, no dia 11 de dezembro, ele entra com as suas tropas pelo portão de Jaffa. E quando ele entra, ele desce o seu cavalo. Ele diz: eu não sou digno de entrar nesta cidade montado no meu cavalo branco. Essa dignidade pertence ao meu rei, ao Messias.
Contrariamente àquilo que o Kaiser alemão Guilherme II tinha feito em 1898, alguns anos antes, ele tinha feito questão de entrar na cidade montado no seu cavalo branco. Mas vejam só, a arrogância. Os alemães perderam o domínio sobre a Palestina. E foi o povo de Deus, o povo evangélico, que em obediência à determinação do Senhor para os últimos dias, levou a sério a conquista ou a retomada da cidade, que mais tarde seria entregue ao povo de Israel. Nós não podemos compreender, abarcar o significado profético da conquista da cidade pelos ingleses à mão dos evangélicos. O grande historiador austríaco Gaston Baudard, ele disse que o significado moral da conquista de Jerusalém foi ainda maior do que a sua importância militar. Portanto, não foi uma conquista militar anormal, porque não houve tiros, não houve disparos, mas foi de facto algo que tem um significado ainda maior, um significado profético. Para o primeiro-ministro inglês, significou um presente de Natal para o povo britânico, porque a entrada de Allenby em Jerusalém coincidiu exatamente com o início da festa judaica chamada Hanukkah, ou a festa das luzes, quando Deus fez o milagre da multiplicação do azeite, quando Jerusalém estava a ser conquistada pelos gregos, e eles quiseram profanaram o templo de Jerusalém com Antíoco e Epifânio IV e tudo mais, e o templo estava a ser, todos os sacrifícios estavam a ser destruídos, os gregos estavam a tentar acabar de vez com a religião judaica, e então aqueles macabeus mantiveram-se ali fiéis, e eles só tinham azeite para um dia. Mas eles rogaram a Deus que o azeite pudesse durar mais algum tempo, e o azeite durou 8 dias. E daí que se deu esse milagre, chamado o milagre do Hanukkah, que se tornou uma festa judaica, a qual o Senhor Jesus também participava. Foi nessas festas em que ele se manifestou muitas vezes em Jerusalém. Então, 60 anos depois deste grande acontecimento, depois de 1917, 60 anos depois, e depois da cidade de Jerusalém ter sido dividida por causa da Guerra da Independência, travada em 1948 e 49, os jordanos dominaram uma parte da cidade de Jerusalém e ficaram a dominar aquelas partes que são importantes para os judeus, os lugares mais religiosos, como o Muro Ocidental, o Monte do Templo ficou na mão dos muçulmanos, dos jordanos. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel consegue reconquistar outra vez a cidade de Jerusalém, e no dia 7 de junho de 67, as tropas israelitas entram e chegam junto ao Muro Ocidental e choram e tocam o shofar. E ali, na minha opinião, no meu entender, e no de muitos estudiosos, se concretiza aquela profecia do Senhor Jesus que diz que os judeus iriam cair à espada e seriam levados para todas as nações. Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completassem. De facto, assim aconteceu. Naquele dia, 7 de junho de 67, os árabes foram expulsos de Jerusalém. Jerusalém passou novamente ao fim de 2000 anos, quase 2000 anos. Jerusalém voltou outra vez ao domínio dos judeus. Deixou de ser dominada, pisada pelos gentios, e passou a ser a capital una, indivisível e eterna do Estado de Israel. Apesar das profecias bíblicas apontarem para a nação de Israel como um todo, mas o foco é cada vez mais Jerusalém. O epicentro dos acontecimentos é e será cada vez mais Jerusalém. Porquê? Porque é ali que será instalado o reino milenar do Messias, Cristo Jesus.
É ali que ele vai estabelecer o seu trono de justiça e paz. E veja bem, o relógio de Deus. Deus tem um relógio simbólico nas suas mãos. É ele que determina quando o relógio bate e quando o relógio para. E foi exatamente com a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 que o relógio profético de Deus relacionado com Jerusalém deixou de bater, parou. Mas assim como parou em Jerusalém, é em Jerusalém também que o relógio vai voltar a bater. E assim aconteceu em 1967, com a retomada de Jerusalém para a mão dos judeus, o relógio de Deus relacionado com o cumprimento final das profecias focalizadas em Jerusalém começa a ter lugar. E sabem que cada vez mais que o mundo se volta contra Jerusalém e contra os propósitos de Deus, há mais confusão no mundo inteiro. O que estava acontecendo na América, em certas partes do Brasil e um pouco por todo o mundo, até na Europa, esta confusão, esta rebeldia no coração das pessoas, tem a ver também com a sua oposição. É o resultado da sua oposição aos planos de Deus em relação a Jerusalém, que irá culminar com o surgimento do anticristo, que nós iremos estudar em breve, com o surgimento daquele que se vai opor firmemente aos planos de Deus e que irá tentar dividir a terra de Israel e a cidade santa de Jerusalém. E Jesus disse, e também os profetas anunciaram, que Jerusalém será novamente cercada pelos exércitos. E quando Jerusalém estiver, como por assim dizer, em desespero total, em agonia total, quando virem que já não há mais solução, então o Messias virá correndo dos céus, montado no seu cavalo branco. Ele virá para lutar. Ele virá para socorrer o seu povo, socorrer esse remanescente que olhará para ele, que dirá: bendito aquele que vem em nome do Senhor, tal como Jesus anunciou nos seus últimos dias em Jerusalém. E veja o que diz o profeta Zacarias. Há 2400 anos atrás, ele diz isto sobre os últimos dias de Jerusalém. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de David e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem trespassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Megiddo. E no capítulo 13 do mesmo profeta Zacarias, versículo 6, diz: se alguém lhe disser, está a falar em relação ao Messias, a Yeshua, a salvação que virá dos céus a Israel, a Jerusalém, quando o seu povo já ali estiver em grande agonia e desespero, eles irão olhar para ele e dirão: que feridas são essas nas tuas mãos? E dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Foi ali que Jesus foi ferido pela nação de Israel e pelos nossos pecados. Foi ali marcado nas suas mãos e nos seus pés. Essas marcas perduram. No seu corpo ressurreto existem ainda essas marcas. E por isso, essas marcas irão ser a sua identificação. Eles irão reconhecer que afinal aquele que eles tanto negaram, que eles rejeitaram, tem marcas de amor. Não são marcas de revolta, não são marcas de heroicidade, não são marcas de martírio, são marcas de amor. Porque aquilo que ele fez, o fez voluntariamente, derramando a sua vida, o seu sangue, pelo seu povo e por todos nós.
E por isso eles irão reconhecer ao verem aquelas marcas. Perguntarão: que marcas são essas? O que é isso nas tuas mãos? Ele dirá: essas são as marcas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Jesus nunca abandonou o seu povo. Ele nunca odiou a sua família física. Ele disse: estes são meus amigos. E por isso diz no capítulo 14, no versículos 3 e 4, que o Senhor sairá. Por amor a Sião, por amor a Israel, por amor àquela nação. Ele sairá e pelejará contra essas nações. Nações estarão ali à volta de Jerusalém para acabar de vez com este problema. Hitler não conseguiu. Ele bem o tentou, mas não conseguiu. Agora o anticristo, o falso Messias, que será um filho de Satanás, ele será possuído de Satanás. Ele irá mover as nações para destruírem para sempre Jerusalém e os judeus. E será o próprio Senhor que virá das nuvens e pelejará contra essas nações, diz o texto, como pelejou no dia da batalha. E veja, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. E cada vez que eu vou a Jerusalém, subo ao Monte das Oliveiras, que é o meu lugar predileto em toda aquela terra. E eu olho para o monte, eu vejo para aquele portão fechado, portão oriental. O único dos 8 portões das muralhas atuais de Jerusalém continua fechado. Porque os próprios muçulmanos acreditam que o Messias irá por ali entrar. E, de facto, eles já puseram ali um cemitério, um grande cemitério islâmico mesmo, diante da porta, porque eles querem eles creem que o Messias, quando vier, eles irão ressuscitar e irão libertar, juntamente com ele, a cidade dos infiéis. Para eles são os cristãos e os judeus. Então há uma crença que, de facto, o Messias virá, descerá do Monte das Oliveiras, em triunfo, em glória. Aquelas portas se escancarão diante dele. E ele irá triunfalmente entrar na sua cidade. Não mais para ser humilhado como foi há 2000 anos. Não mais para ser crucificado, mas para estabelecer o seu reino de justiça e paz. Ocupar o trono de David e reinar o mundo inteiro desde Jerusalém. Então Paulo confirma também esta profecia na sua famosa carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 25 a 27. Paulo também visiona já de longe a restauração. Ainda os judeus estavam em Jerusalém quando ele escreveu, mas ele já sabia que isto ia acontecer, porque ele também acreditava nas palavras de Jesus, que o templo iria ser destruído, que os judeus iriam ser dispersos. Então ele viu mais longe, ele viu a restauração final e espiritual de Israel. Ele diz nesta carta: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, ou seja, veio temporariamente sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, diz Paulo. Como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. É exatamente isso que Zacarias falou. Ele virá de Sião, ele virá de Jerusalém para libertar o seu povo e tirar, ou curar, perdoar as impiedades do povo de Jacó. Para concluir, tudo isso tem a ver com o desabrochar da figueira. Esse grande sinal profético que Jesus nos deixou. Ele diz: quando virdes a figueira, os ramos da figueira a desabrochar, sabei que o reino de Deus está às portas, que o rei está próximo. Então o desabrochar da figueira, no sentido literal, aconteceu há 72 anos, quando Israel se torna uma nação no meio das outras nações. Transforma aquilo que era um deserto em oásis produtivos. Torna-se hoje autossuficiente em bens alimentares. Israel
transforma o deserto em água, por assim dizer. Cria água a partir do próprio mar. Israel torna-se, ao fim desses 72 anos, na oitava potência mundial. Num dos países com maior índice de felicidade no mundo inteiro. É uma nação tão pequena, mas que tem um dos mais temíveis exércitos e uma aviação das mais desenvolvidas do mundo. Para que descrever? Não há palavras para descrever. Não há tempo para descrever o avanço tecnológico e científico reconhecido no mundo inteiro. Um crescimento populacional impressionante. Quando Israel se tornou uma nação, em 1948, havia mais ou menos uns 600 mil judeus. Hoje há mais de 7 milhões de judeus em Israel. Em 70 anos, a população de judeus em Israel aumentou 10 vezes. Tudo isto tem a ver com a mão de Deus. Tudo isto tem a ver com os sinais que Deus nos deixou. Antes de avançar para o próximo tema, que é a manifestação do anticristo, aquele que se opõe a todos esses propósitos, eu quero deixar esta pergunta, esta inquietação: de que lado é que você está? Está você do lado daqueles que levam a palavra de Deus a sério? Está você do lado daqueles que se colocam no lugar certo da história, que se põem à disposição de Deus para a efetivação dos seus planos, nem que seja só através da oração? Há um mandamento bíblico no livro dos Salmos, diz: orai pela paz em Jerusalém, serão prósperos aqueles que te amam. Veja que, eu não estou a dizer com isto não devamos orar pelas outras cidades, mas é a única cidade que tem um mandamento bíblico. É a obrigação do crente que ama o Senhor e que quer obedecer, orar pela paz em Jerusalém. Irmãos, eu não estou a orar. Quando eu oro pela paz em Jerusalém, eu não oro necessariamente para que a ONU, para que o governo atual de Israel consigam esta paz, porque eles não vão conseguir. A situação irá tornar-se cada vez mais difícil e complicada, mas quando eu oro para que haja paz em Jerusalém, eu estou orando pela vinda do Messias. Aleluia! Eu estou orando como Jesus me ensinou a orar no Sermão da Montanha: venha o teu reino, seja feita aqui na terra a tua vontade, como já está sendo feita nos céus. Então, quando eu oro pela paz em Jerusalém, eu oro pelo retorno do Messias, para que ele traga finalmente aquilo que nós tanto hoje ambicionamos, que é justiça e paz, e que hoje não há. Estas situações que vemos hoje no mundo, esta violência nas ruas, tem a ver com a falta de justiça. E quando não há justiça, também não há paz. As pessoas vivem sem paz porque veem que não há justiça em muitas áreas da nossa sociedade. Então, coloque-se do lado certo da história. Ame este povo. Eu não estou com isto a dizer que eles sejam fáceis de amar. Eles são um povo endurecido. E há razões para isso. Mas são um povo que, quando é amado, eles aprendem a amar também. Quando nós amamos sinceramente Israel, não é aquele amor oportunista que eu vejo, não é aquele amor romântico, não é? Que em breve se esvai. Mas já havia alguns que eram quase que fanáticos por Israel, choravam por Israel, ai, judeus, e faziam atos proféticos e não sei quanto, e hoje não ligam nenhuma, desprezam. É um fogo de palha. Mas eles percebem também quando esse amor é um amor interesseiro, quando segue certos programas de conveniência, não é? Não, eles percebem quando nós amamos realmente, quando nós estamos do lado deles. Eu nunca me esqueço, eu já levo grupos a Israel desde os anos 90, desde 1991, portanto há 30 anos, e nunca posso esquecer, digo isto para a glória de Deus, que nos anos da chamada Segunda Intifada, quando quase turistas nenhuns iam a Israel, e nós teimosamente conseguimos levar alguns cristãos portugueses a visitar Israel. Éramos poucos, éramos grupos pequenos, mas mesmo apesar daquilo que lá estava a acontecer,
nós conseguimos ainda levar alguns. Uma vez estávamos a almoçar junto do Mar Morto e veio ter comigo um líder, um guia turístico de língua espanhola. Ele ficou admirado por estarmos ali, numa altura em que ninguém visitava Israel, num tempo de dificuldade para o povo judeu. E ele viu que era um grupo de turistas portugueses, cristãos, evangélicos, que ali estavam. Ele veio ter comigo, me abraçar em lágrimas e dizendo: você não imagina o quanto isto significa para nós. Você não imagina o quanto para nós significa, nesta altura tão difícil, vocês estarem a arriscar as próprias vidas para estarem connosco. Eu disse: este é o nosso dever como cristãos. Aquele que ama, não ama só quando as coisas correm bem. Isto é como um casamento, não é? O casamento é para o bem e para o mal. É uma aliança que nós temos com o povo judeu. E nós temos que amá-los mesmo quando eles cometem erros, mesmo quando eles não são os mais simpáticos para connosco. Eu já estive quase a apanhar de um judeu. Faltou pouco para eu ser espancado por ele. Mas eu percebi o que estava no coração dele em relação aos cristãos, ou aos falsos cristãos. Ele tinha estado num campo de concentração de Auschwitz. Ele tinha visto atrás do Mengele, no seu gabinete, a cruz. Como é que ele vai aceitar que alguém ande com a cruz agora a falar sobre o amor? Quando para eles a cruz foi o símbolo do ódio, da crueldade, dos cruzados, da Inquisição Católica e dos nazistas. Eles carregavam a cruz com eles. Para nós, o símbolo é diferente, é o símbolo do amor, do abraço, das lágrimas derramadas, da compreensão, do entendimento. Queremos que eles saibam que nós estamos com eles. Hoje, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, grande amigo da comunidade evangélica nos Estados Unidos e pelo mundo fora, ele tem dito quase todos os anos que os judeus, os israelitas, sabem bem quem são os seus melhores amigos. São os cristãos evangélicos, são aqueles que de facto estão ali, que visitam Israel. Podiam gastar o dinheiro visitando outros paraísos, mas eles preferem investir, conhecendo não só turisticamente a terra, peregrinando até pela terra, mas também manifestando o seu apoio, porque nós não visitamos a Palestina, como alguns fazem. Nós não visitamos a Terra Santa, nós visitamos Israel. As minhas excursões são excursões ao Israel bíblico. Nós visitamos a terra que Deus permitiu, que Deus possibilitou, através de milagres na história, que um povo rebelde, o povo judeu, habitasse. E Deus prometeu que este povo habitaria ali para sempre. E tal como a morte disse, quando Deus trouxesse de volta, nos últimos dias, este povo àquela terra, eles nunca mais lá seriam arrancados. E vos garanto que é isso que vai acontecer. Israel veio cumprindo as promessas de Deus e de lá nunca mais será arrancado. Louvado seja o nome do Senhor de Israel. Amém.